dia. Mais uma vez, muito obrigado pelo ar da sua graça e do seu profissionalismo e por estar nos ajudando a acordar o Piauí com notícia relevante. Tá contigo. Pois é, Marcos, bom dia a você e a todos os telespectadores da TV Antena 10. Estamos aqui na Zona Sudeste, região do Grande Disseu, onde a gente vai conversar, como você já bem disse, né, com o Ayrton Costa a respeito do que aconteceu na última quinta-feira, na passagem, né, para sexta. Realmente Teresina aí sofreu com períodos, com esse, podemos dizer, chuva fora do normal aí, que teve de tudo, né? Descarga elétrica, trovões muito altos, assustou muita gente. E o pior, as consequências da chuva, né? Muitos bairros ainda sem energia, árvores que caíram, então toda essa situação. Está aqui conosco o Ayrton Costa, que vai explicar um pouquinho do que aconteceu realmente com a nossa cidade, não só na capital, mas algumas cidades próximas também, como Barras, também foram atingidas. Ayrton, bom dia. A pergunta que todo mundo se faz: o que foi que aconteceu realmente para uma chuva? O que foi que aconteceu com relação ao clima? Muito bem, né? Essa condição temporal, ela já era previsível. Nós estávamos monitorando na Universidade Estadual o movimento do vórtice ciclônico de altos níveis. Esse sistema que anteriormente tinha provocado o veranico, a condição de tempo firme, ele também é o responsável por trazer a chuva. Então já havia a previsão de melhoria da condição de nebulosidade do dia 30 para o dia 31 e a possibilidade de chuva na virada. O que aconteceu é que a borda, que é a parte que provoca chuva no vórtice ciclônico de altos níveis, que é um sistema de ar que ele gira, ele não vai em linha reta, ele tem um movimento circular em grande altitude e ele redistribui a umidade sobre a região nordeste. Essa borda que se projetou do Vale do Lungá até a Grande Teresina, ela atingiu a cidade de Teresina com grande velocidade, formando um cinturão de nuvens, que a gente chama de linha de instabilidade, é quando você tem uma nuvem atrás da outra, e as energias dessas nuvens se somam. Por isso, a concentração excepcional de cargas elétricas. Calor da cidade, nuvens, muita instabilidade, rajada de vento reportada pela estação do aeroporto na casa de 86 km por hora, que é um vento extremamente forte, violento para a cidade de Teresina. E no caso desse, nenhum avião sobe nem desce. Não, nessa casa você tem uma situação de risco para decolagens, né, e aterrissagens. E naturalmente que muitas estruturas de prédios e árvores sofrem danos realmente muito consistentes, porque você tem uma categorização daquele evento como um temporal intenso, ou como uma tempestade intensa, né? Então era previsível a chuva, mas não nessa intensidade. Agora a pergunta que todo mundo pode se repetir isso, Ayrton, ainda? Bem, isso pode se repetir sim, mas não necessariamente neste mês, não necessariamente com a mesma intensidade. Por quê? Porque temporais dessa magnitude, eles são provocados pela passagem de um sistema intenso. Pode ser um próprio VECAM, novamente, uma borda de VECAM, pode ser a atuação de uma ZACAS, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Então isso já aconteceu na história recente de Teresina, não é nenhum fato inédito. Nós tivemos aqui em 2018, episódio em dezembro, tivemos em outubro de 2019 episódios extremos em Teresina. Então isso vem acontecendo todos os anos, indicando vamos dizer, a emergência de um novo normal climático. A condição dos extremos meteorológicos, de vento, de chuva, para a qual as cidades devem se preparar, para a qual a informação deve ser gerenciada. Vocês fazem um trabalho excepcional, comunicando para a sociedade esse risco, para que a gente não possa ter tantos prejuízos assim como ocorreram na virada do ano. Agora, outra pergunta que o povo também faz, principalmente para a agricultura. O inverno está caracterizado ou ele está oscilante em termos de chuvas? Ou ainda vai se intensificar ainda mais? Oficialmente, o calendário agrícola já iniciou no sul do estado, né? A estação ela começa ainda no chamado período pré-estacional, que é entre novembro e dezembro, de forma muito capenga, muito irregular. Tivemos, inclusive, um novembro muito bom para a Grande Teresina, para o estado do Piauí inteiro, né? Com chuva acima da média. Porém, também já era previsível, a meteorologia nacional vinha sinalizando uma irregularidade no início da quadra chuvosa, a quadra formada pelos meses janeiro, fevereiro, março e abril. A última reunião dos maiores meteorologistas do Brasil, a reunião de consenso do CPTEC, sinalizou que o trimestre de janeiro, fevereiro e março seria dentro da média no estado do Piauí e relativamente acima da média nas bacias do Lungá
e do Puti, que abrangem todos aqueles municípios do norte piauiense até a Grande Teresina. Porém, janeiro seria bastante irregular pela presença de veranicos, ou seja, de interrupções no período chuvoso. Então, o agricultor que está nos ouvindo já pode esperar que nós teremos aquela chuva, mas de vez em quando nós teremos o tempo abrindo com sol. A única exceção básica é que a faixa serradeira deve manter a sua regularidade, para a alegria dos grandes produtores sojicultores daquela faixa limítrofe com o estado do Maranhão. A questão dos ventos e telespectadores da TV Antena 10. Teresina teve aí muitas árvores que caíram, Corpo de Bombeiros teve trabalho, muitos bairros ficaram às escuras. A população tem que ficar preocupada ou pode se adaptar a essa realidade ou como deve se realmente fazer para viver esses dias? Muito bem, pergunta muito interessante, né? Nós temos que adotar a chamada cultura preventiva de risco. Essa cultura deve ser disseminada pelo município, essa cultura deve ser disseminada pelo sistema educacional, pelos agentes privados, pelas empresas também, principalmente aquelas que oferem renda, como por exemplo no setor de eletricidade. Até as seguradoras hoje já adotaram esse patamar no mundo. A gente precisa incorporar isso no Brasil. Existe uma ferramenta essencial para o cidadão chamado alerta meteorológico. Hoje mesmo nós temos um alerta lá para o sul do estado, um alerta amarelo. O alerta funciona em 3 cores: amarelo, menor gravidade, vermelho, catástrofe. Nós nunca chegamos nesse patamar. Então, acompanhar a previsão meteorológica. Essa previsão, ela é para ser utilizada, ela é uma ferramenta de empoderamento do cidadão, das defesas civis e do mundo dos negócios. E seguir à risca as orientações da Defesa Civil. Se vier um temporal, se já está sinalizado um temporal, evitar as áreas de risco, as áreas de alagamento, evitar estar em áreas suscetíveis a descargas elétricas, evitar estar manuseando equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede elétrica. Isso é um perigo gravíssimo. Então, essas recomendações são clássicas e precisam ser rigorosamente seguidas. E quando você observar na linha do horizonte a formação de uma linha temporal que você chama "tá bonito para chover", pronto, você não pode ficar num campo de futebol, nem numa praia, nem num clube. Cautela é fundamental para evitar danos materiais e proteger a sua vida. Tá certo. Conversamos aqui com o Ayrton Costa, climatologista, que realmente explicou e deu todas as informações possíveis, né? Até para a gente ficar já bastante alerta, bastante atento a esse período que se aproxima, que são das chuvas aqui no estado. A gente retorna com você, Marcos. Muito obrigado.